E aí, oitavo ano, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem, tá certo? Aqui é o professor Diego, mais uma vez com vocês, para a gente estar dando início a mais uma aula de educação física, tá bom? E aí, vamos nessa? Gente, a gente está estudando um conteúdo, tá certo, de esportes, e dentro do conteúdo de esportes tem a temática de esporte de invasão. Os esportes de invasão são vários, né? Mas aí a gente está tentando trabalhar em cima do mais popular, tá bom? Porque é mais fácil vocês terem acesso aqui na região onde a gente vive, ou através do meio televisivo. Então eu corri um pouquinho para a área do futsal, que é uma das variantes, tá bom, do futebol, ok? E a gente vai estar podendo fazer o quê? Estudar o que hoje? Aprender um pouquinho hoje o quê? Sobre posições e funções, tá certo? No esporte futsal. Então, lembrando, tá bom? Que o que a gente vai estar aprendendo hoje sobre funções e posicionamento, a maior parte, a parte de nomenclatura, ela só cabe justamente para esse esporte. Não pode ser empregado no futebol de campo, não deve ser empregado no futebol society, no futebol de areia, ok? Alguns sim, mas vamos levar hoje em consideração apenas o futsal. A gente vai estar vendo questões voltadas para características e a importância, tá bom? De reconhecer isso aqui e de utilizar da melhor maneira. Então, vamos comigo. Produção, passa aí. Importância. Então, cada posição, ela requer diferentes características. Quer ver um exemplo simples, básico, antes da gente se aprofundar? Qual é o jogador que é mais diferente de todos numa equipe de futsal? Eu creio que seja o goleiro, né? É o único, tá certo? Que pode ser que use luvas, é o único que às vezes tem um uniforme diferente do restante de toda a equipe, é o único que pode pegar a bola com as mãos dentro da área dele. Então, o goleiro, tá bom? Ele tem características diferentes dos outros jogadores para ser goleiro. Então, o goleiro, ele tem que saber cair, tem que saber saltar. Agora, pensei um pouquinho daí das suas casas mesmo. Um jogador que joga em uma parte da quadra onde ele busca fazer gols. Esse jogador, ele tem a necessidade de aprender a saltar, aprender a como cair sem se machucar, ou não? Eu sei que tem alguém aí que está se prendendo para dizer só se ele for Neymar. Mas vamos deixar as brincadeiras de lado, vamos para o que importa. Então eu acho que já deu para entender, não é? Então, dependendo da função que ele exerce, ele precisa ter algumas características, tá certo? Importantes para essa função, tá bom? Não pode faltar. Outra coisa, identificação e posicionamento. Então, cada jogador, ele vai se posicionar em determinado lugar da quadra. Mas não quer dizer que ele está preso, amarrado naquele lugar e não pode sair daquele espaço, não. Quer dizer que na maior parte do tempo, ele tem que permanecer naquela área, naquele lugar, tá certo? Ou próximo, mas ele tem a liberdade de realizar deslocamentos, tá bom? A gente vai estar vendo isso um pouquinho mais à frente. Mas ele tem que identificar, tá certo, esse lugar, e ele tem que identificar o posicionamento que ele vai estar, vai ser referente à posição que ele vai estar assumindo no time, tá bom? Então, essa é uma das partes importantes da aula da gente de posicionamentos no futsal, de funções. Habilidades físicas, técnicas e psicológicas. A gente vai estar vendo o que é esperado, tá bom, de cada jogador em sua função. Como assim? Habilidade física. É necessário que um goleiro tenha uma resistência muito boa? Pensa um pouquinho aí. Pensa aí na casa de vocês. Um goleiro precisa ter muita resistência, aguentar correr por muito tempo, correr uma longa distância. O goleiro precisa realmente
ter essa habilidade física de resistência? Eu creio que não, hein? Então, talvez esse tipo de habilidade física seja para uma outra função naquela equipe e não a função de goleiro. Estão entendendo até aí? Eu espero que sim. Se tiver com dúvida, deixa no comentário, tá bom? A gente tenta responder de outra forma. Agora, tá certo? Habilidades técnicas. O que seria habilidade técnica? Técnica é a melhor maneira, tá certo? Uma maneira mais eficiente para se realizar algum movimento, fazer alguma ação, tá bom? Então, pense um pouquinho comigo. Drible. Quem conhece esse nome sabe que o drible se trata de movimentos realizados para tentar superar um obstáculo, um adversário e concluir o seu objetivo. E o drible é uma habilidade técnica. Então, essa habilidade técnica, tá certo? Ela é mais exigida em determinadas funções daquela equipe do que em outras funções. Já habilidades psicológicas diz respeito a questões de controle emocional, de não cair em provocações, de mesmo em situações difíceis, você continuar focado, continuar com aquele plano, aquela estratégia funcionando bem, tá certo? Não se abalar mentalmente, tá certo? Então a gente vai estar vendo quais posições precisam realmente ter esse controle emocional legal, forte, ok? Finalizando essa parte, dinamismo e especialização. A gente não podia ficar sem polêmica, né? Então agora vamos para a parte da polêmica, ok? Como assim, tio? Dinamismo. O que é isso, professor? Algo dinâmico, tá certo? É algo que não fica sempre no mesmo, não é repetitivo, é algo passível a alterações, a formas diferentes de acontecer. E o dinamismo no futsal é algo muito presente. Então, um determinado jogador, ele tem características físicas, psicológicas, técnicas, que favorecem ele a jogar próximo da meta adversária para fazer gols. Só que amanhã pode ser que apareça nesse time um jogador melhor do que ele nessa posição. E se ele não for um jogador dinâmico, se ele não dispor de outras qualidades que possa se encaixar em outra função, ele pode acabar indo para o banco de reservas e perdendo a sua posição no time. Então, dinamismo diz respeito a isso, a não ter habilidades voltadas só para uma função, mas poder jogar em várias funções diferentes na sua equipe, no seu time. Então, isso é dinamismo, ok? E especialização? É fácil, porque a gente já falou bastante aqui, eu só não usei o nome. Então, especialização é quando a gente tem características que ajudam a gente a desempenhar da melhor maneira aquilo. Então, eu tenho características físicas, técnicas e psicológicas que me fazem ser muito bom na defesa, em impedir que o outro time consiga fazer gols, impedir que o outro time consiga vir para perto da minha área, tomar a bola do outro time. Então eu sou especializado na defesa. Só que aí entra uma questão: dinamismo contra especialização. Quem vocês acham que é o mais importante e é o que está sendo mais buscado hoje em dia no futsal? Pense um pouquinho aí. Relógio, ó, tá passando tempo. Pense um pouquinho. Vou querer que vocês respondam essa questão, tá bom? E coloquem nos comentários. Se tiver faltando nos comentários, vai ser questão, tá certo? Que eu vou passar em atividade avaliativa, ok? Então, o que é mais esperado no futsal hoje em dia? Dinamismo ou especialização? Essa aí vocês é que respondem, tá certo? Vamos lá, produção, pode passar. Pronto, pessoal. Aqui é a parte de composição de time de futsal, tá certo? Aqui vocês estão vendo aí a imagem. Com certeza, fui eu que desenhei. Tô brincando, fui eu não. Vocês sabem que se fosse eu,
estaria bem troncho aqui, né? Mas, em contrapartida, tá bom? Vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Vamos aqui para os números. Vocês perceberam direitinho? Tem 5 números. Então, cada time de futsal, ele tem 5 jogadores. Formação tática é algo que vocês já estudaram, vocês já tiveram a chance de aprender junto comigo. Mas na formação tática, por vezes, vocês vão só encontrar 4 jogadores, que são chamados de jogadores de linha, tá bom? E são todos os jogadores, exceto o goleiro, tá bom? O goleiro ele não vai entrar na formação tática, porque ele fica no posicionamento basicamente fixo, exceto a parte aí, ó. Em alguns casos, o goleiro ele assume a função de goleiro linha. E aí, quando na formação tática tiver mais do que 4 jogadores na soma de números, então é porque o goleiro ele passou a ser um jogador de linha, além de exercer a sua função de goleiro, ok? Agora a gente vai conhecer um pouquinho sobre as funções e posicionamentos. No futsal, os jogadores responsáveis pela defesa serão chamados de fixos, ok? Aqui só tem um fixo, mas não quer dizer que necessariamente seja jogado apenas com um jogador fixo. Pode ter 2, pode ter 3, depende da formação tática. Depois a gente encontra aqui também os alas. Alas de direita, ala direita e o ala esquerda, ok? Esses jogadores são jogadores que costumam ficar próximos da linha lateral direita e da linha lateral esquerda, e eles percorrem, tá certo, desde a área de defesa até a área de ataque. Então a gente vai ver que são jogadores com características de bastante velocidade e resistência, porque correm bastante, tá certo? E tem uma próxima, tá certo, função dentro do time de futsal, que é o pivô. O pivô ou os pivôs são jogadores ofensivos, são jogadores de ataque, que geralmente são responsáveis pela maioria dos gols, tá certo? Realizados na partida. Fazendo analogia com um jogo de futebol de campo, que eu não estava querendo fazer, mas seria o que a gente conhece como atacante, tá certo? Então, são chamados de pivô aqui no futsal. Produção, passa aí o próximo slide, por favor. Goleiro. O goleiro, tá certo, ele precisa, como eu disse, é necessário que ele tenha certas características que vão auxiliar ele a ter um bom desempenho na função dele como goleiro. Mas antes da gente falar sobre essas características, uma curiosidade. O goleiro, tá certo, ele, por muito tempo, ele foi conhecido também como a função chamada de guarda-redes, tá bom? Então não se assombre se encontrar esse nome, guarda-redes, em literaturas de livros relacionados à parte esportiva, tá ok? Vamos lá. A gente vai trabalhar com essa divisão aqui, características físicas, características técnicas, características táticas e características psicológicas, tá bom? A gente vai estar lendo algumas e comentando sobre as principais, tá certo? Que são inerentes a essa função. Então, agilidade, flexibilidade, equilíbrio, coordenação, impulsão, velocidade de reação. Percebam, tem aqui agilidade e não velocidade. Não requer que ele seja rápido por um longo período de tempo, tá bom? Então ele precisa agir de maneira rápida e não ser veloz, correr bastante, tá certo? Flexibilidade. O que é importante ao goleiro de flexibilidade? Porque o goleiro, como muitas das vezes, para conseguir fazer a defesa, ele tem que esticar o corpo ao máximo, para empurrar aquela bola para fora, para alcançar aquela bola que está distante da posição onde ele estava. Então requer muita flexibilidade, que a gente conhece como o esticar o corpo, o chegar ao movimento máximo que o seu corpo aguenta, suporta, tá bom? Equilíbrio, para ele não cair em determinados momentos onde ele acaba segurando uma bola que veio com muita força, tá certo? Coordenação, que o goleiro também é responsável por lançar bolas, por chutar bolas. Impulsão, tá bom? O goleiro tem que saltar quando a bola vem aérea, vem alta. O goleiro aí, ó, salta, estica a mão, precisa de impulsão para ir alto, tá bom? Porque nem todo goleiro é alto demais.
E aí o que acontece? Alguns compensam não ser tão altos, conseguindo saltar alto. Então, aqui a habilidade da impulsão. Velocidade de reação, percebam. Estamos falando em velocidade, mas ela voltada para a reação. A velocidade de reação é o que vocês conhecem também como reflexo, tá bom? Quando ele consegue reagir a determinada ação de maneira muito veloz, ok? Vamos agora para características técnicas, tá bom? Então, o goleiro ele tem que saber bastante fazer o quê? Saber bastante pegar a bola, conseguir amortecer a bola em suas mãos, segurar a bola que vem com velocidade. Ele precisa, tá bom? Fazer isso utilizando as habilidades com a mão, queda e rolamento. Por que é importante para o goleiro saber cair, saber rolar? Em determinados momentos, se ele não souber fazer isso, ele vai se machucar. E ele saindo do jogo, entrando um goleiro que acabou de entrar, que está com o corpo frio, vai prejudicar bastante a equipe. Então, para ele evitar se machucar, evitar se lesionar ou sair do jogo, ficar de fora daquele jogo, ele tem que saber cair e saber rolar, tá bom? Reposição e lançamento com as mãos. Então, quando a gente fala de reposição, é colocar a bola novamente em jogo, tá bom? Pegar aquela bola e lançar para o seu próprio time. Isso a gente também pode estar chamando, tá certo? De lançamento. A reposição, ela geralmente é curta e o lançamento direcionada especificamente para alguém. Já o lançamento, a bola é longa, tá certo? E busca alcançar alguém ou busca já ser jogado próximo de alguém, mas não diretamente para uma pessoa, tá certo? Então, com as mãos, mas também com os pés. O goleiro também utiliza isso com os pés muito no futebol de campo. Aqui com as mãos, tá bom? Já que a gente está trabalhando de futsal. Passe e remate. Em alguns casos é necessário ele realizar passes para a sua própria equipe, ok? Vamos agora para características táticas. Lembrando, para vocês não se confundirem, talvez esse tempo todo a gente sentar relembrando, técnico voltado para o que a gente treina para melhorar, tá certo? Melhorar como fazer. E tático, sempre voltado para a parte estratégica, tá bom? Plano, estratégia, fazer dar certo. Então, ó, colocação, saber o melhor lugar no meio da barra para ficar, até onde se deslocar, até onde ele pode ir, até onde ele não pode ir, se fica distante, tá bom? Saída de bola. Como assim, professor? O que é saída de bola quanto a goleiro? Então, o goleiro conseguiu defender a bola. Ele tem que mandar aquela bola para o seu time. Mas ele vai jogar a bola para frente de qualquer jeito, para qualquer jogador? Não. Ele tem que procurar a melhor saída de bola, qual o jogador do meu time que está melhor posicionado? Qual é o jogador do meu time que não tem ninguém marcando ele? Qual é o jogador do meu time que está mais próximo da meta do time adversário, que eu consigo mandar a bola para ele certinho? Então, isso, tá certo? É saída de bola. Entrosamento com a defesa. Então, é uma habilidade tática que requer o goleiro que tenha, na maioria das vezes, muitos goleiros levam gol porque não é entrosado com os jogadores de defesa e acaba se atrapalhando e levando gol. Então, entrosamento é estar em harmonia com os jogadores que estão apoiando o goleiro na defesa. Então, quando o goleiro sabe mais ou menos o que aquele jogador, se ele está esperando a bola ou não, quando aquele jogador ele se apresenta, chega mais próximo para receber a bola, isso é um entrosamento. Quando tem uma comunicação, mesmo que não verbal, não oral, mas eles são acostumados, habituados a estar um ajudando ao outro. Então, isso é entrosamento, tá bom? Com os jogadores de defesa. Reposição rápida, a gente já comentou, que é fazer com que a bola vá para o seu time de maneira rápida. Armação de jogadas com o pé e com a mão. Então, aquela parte que eu disse para vocês, quando o goleiro pega a bola, ele tem que jogar a bola para o seu time, desenvolver as jogadas. Então, o goleiro, mesmo com poucos segundos, com pouco tempo, ele tem que, naquele poucos segundos, pouco tempo, ele tem que planejar, pensar
qual é um jogador que está melhor para receber a minha bola, qual é o jogador que tem menos chances de perder a bola, qual é o jogador que tem mais chances de ter sucesso e fazer uma jogada que vá culminar em um gol. Então isso aqui, tá certo? É a questão de armação de jogadas. Pode ser feito com os pés do goleiro ou com as mãos, ok? Agora vamos lá. Características psicológicas. A parte que muita gente acha que é bobagem, mas que pesa bastante para um time ganhar ou perder, ok? Então presta bem atenção. Liderança, coragem, controle emocional, atenção, concentração, tranquilidade e iniciativa. Pensa comigo, uma cobrança de pênalti, uma cobrança de falta. Se o goleiro não mantém a tranquilidade dele, se o goleiro fica nervoso, ele pode acabar agindo de maneira errada e sofrendo gol, porque ele não teve um bom controle psicológico, com muita tranquilidade, tá bom? Vamos lá, liderança. Por que é importante para um goleiro ter liderança? Porque a gente vê bastante em jogos o goleiro com a faixa de capitão. Porque o goleiro, tá bom, ele tem uma visão mais ampla do jogo. Ele consegue ver de uma maneira diferente dos jogadores que estão mais envolvidos com a bola em movimento. Então, por muitas das vezes, o goleiro ele precisa ter essa característica de liderança, porque o que ele estiver vendo de errado dentro do jogo, ele pode sinalizar, apontar e tentar realizar um ajuste, ainda com aquele jogo acontecendo, funcionando. Agora, vamos ver aqui, essa questão aqui de controle emocional. Digamos que um goleiro, o time sofreu um pênalti e o goleiro perdeu, não conseguiu defender. E aí, acontece do time fazer um outro pênalti e o goleiro vai novamente para a defesa. Se o goleiro não tem um bom controle emocional, ele vai estar abalado ainda por não ter conseguido defender um pênalti anterior e vai acabar atrapalhando ele na tentativa de defesa nova que ele vai fazer agora. Então, o controle emocional é muito importante para quem é goleiro, tá bom? Então, basicamente, desses que eu comentei, são os que são mais importantes para a função do goleiro, tá certo? Lembrando que o goleiro no futsal, ele pode assumir a função do goleiro linha, que é quando ele abandona um pouquinho aquela área lá da meta, da barra, ele acaba vindo um pouco mais para frente, auxiliar todo o seu time como se fosse um jogador a mais, ok? Vamos agora para o próximo tipo, ou próxima função. Fixo. Fixo, ele é conhecido como jogador de defesa. Pode ter um, dois ou até mais, tá bom? Então, no futsal, as características físicas que um jogador fixo é importante que ele tenha, é interessante que ele tenha, se trata de quê? Precisa ser um jogador que tenha agilidade, tá certo? Tem que ser rápido para acompanhar o jogador de ataque da outra equipe. Ele tem que ter impulsão para saltar alto e conseguir tirar as bolas aéreas, tá certo? Jogar para fora, afastar. Precisa ter força para conseguir fazer uma defesa firme, conseguir ser uma barreira para impedir que o jogador do outro time consiga passar, tá bom? Claro que de maneira limpa, sem fazer faltas. E precisa ter coordenação para controlar, ter um bom domínio de bola, tá certo? Controle sobre a bola. E a velocidade da reação. Reagir rapidamente à tentativa de drible, tá certo? Do time adversário. Agora, características técnicas. Antecipação. Quando eu falo antecipação, no esporte, seria o quê? Seria você prever o que o outro time pode fazer, prever o que pode dar de errado ali naquela área onde você está defendendo. Então você prevê e você se antecipa tentando, se realmente aquilo acontecer, você está pronto para agir, está pronto para resolver da melhor maneira. Isso é antecipar, ok? Marcação. Para quem não gosta tanto de esporte, não conhece o que é marcação. Marcação é o ato de tentar atrapalhar a equipe adversária ou tentar tomar a bola da equipe adversária, tá bom? Remate, passe e deslocamento.
Daqui a gente poderia, tá certo, enfatizar a questão de deslocamento. Os jogadores de defesa, eles tendem a não se deslocar tanto feito outros jogadores. Eles ficam mais nas áreas realmente de defesa, tá bom? E eles realizam passes para os jogadores que estão mais à frente, jogadores mais de ataque. Características táticas: colocação, entrosamento, com o guarda-redes. Olha aí o termo que o professor falou. Professor, eu estava vendo o slide do senhor. Guarda-redes. Guarda-redes é o que? É o gandula, é? Não, eu mencionei. São formas, tá certo? Que são chamados os goleiros. Então, entrosamento com goleiro, noção de cobertura, domínio de antecipação, saber usar o corpo e noção de ocupação de espaço. Vamos mencionar sobre algumas coisas aqui que são mais importantes, tá bom? Então, estar bem posicionado, ter um entrosamento com o goleiro, que a gente já mencionou, é muito importante para jogadores de defesa, jogador fixo. Outra coisa, tá bom? Noção de cobertura. O que isso quer dizer? É você fazer um bom acompanhamento do jogador adversário, para que ele não consiga ter sucesso na sua tentativa de jogada, tá bom? Você vai acompanhando e atrapalhando. Você vai acompanhando ele e tentando tomar a bola dele, isso é cobertura, tá bom? Então, domínio de antecipação. Quando a bola é lançada de maneira aérea, ou em profundidade, rasteirinha, e aí você tenta, tá certo? Se antecipar o jogador de ataque, pegar a bola antes dele dominar aquela bola. Então, isso aqui, tá bom? É a questão de domínio de antecipação. Saber usar o corpo. Lembram que das características físicas é a questão de força, aqui ó, força. Então, se ele tem força, ele é forte, mas ele não sabe utilizar o corpo dele da maneira certa, ele acaba fazendo infrações, cometendo faltas e prejudicando o seu próprio time, em vez de ajudar, atrapalhando. Então não precisa ter apenas força, ele tem que saber utilizar o corpo dele da maneira certa, da maneira limpa, sem causar faltas, tá bom? Então basicamente isso aqui é o principal das características táticas para jogadores de defesa, jogador fixo. Finalizando, tá bom, jogadores fixos, características psicológicas. O que seriam as características psicológicas, tá bom? Seriam questões de coragem, para muitas das vezes, vendo um jogador em alta velocidade, você vai tentar tomar uma bola dele, você requer coragem, tá bom? Um jogador dispara uma bola muito forte, você vai tentar, tá certo, impedir que a bola em direção ao gol, ficando na frente, fazendo com que, usando seu corpo como uma barreira. Então requer realmente a questão de coragem, tá certo? Controle emocional, permanecer, manter a calma, manter a tranquilidade, tá certo? Em situações de perigo, em situações difíceis. Tomada de decisão, muitas vezes é importante, algumas vezes é necessário fazer uma falta que traga consequências assim, mais leves do que um gol claramente que seria feito, tá bom? Então é uma tomada de decisão. Vai ter momentos que esse jogador de defesa vai ter que decidir fazer ou não fazer uma falta, deixar passar ou não deixar passar, entendeu, gente? Determinação e iniciativa. Então isso aqui é o que a gente especificou, tá bom? Para a questão de jogadores de defesa, jogador fixo. Agora vamos para o próximo, tá certo? Alas. Então, os alas, tá certo? São jogadores que eles ficam próximos às linhas laterais. Quando se joga com dois alas, geralmente é o ala direito e o ala esquerdo. E uma curiosidade, geralmente o ala esquerdo ele joga no lado direito da quadra. E o ala direito joga também no lado oposto, no lado esquerdo da quadra, tá bom? Vamos lá. As características físicas que contribuem para uma boa atuação de um ala são as seguintes: agilidade, resistência aeróbia e anaeróbia, coordenação, força e velocidade. A questão aeróbia e anaeróbia a gente vê mais na parte de saúde, não é isso? Mas diz respeito ao quê? A utilização de energia, tá bom? Então ele vai correr bastante e ele vai ser necessário utilizar de bastante força, de potência no seu chute. Então ele vai utilizar bastante esses dois tipos de energia, a energia aeróbia e a energia anaeróbia.
Coordenação, porque por muitas das vezes ele vai ter que correr controlando, coordenando a bola, com a bola sob o seu controle. Então o movimento que ele vai fazer com o pé para ter esse domínio é a parte de coordenação. Força, que eu já mencionei, velocidade, ok? Então, características técnicas. Tem que saber driblar, interessante. Realizar bons passes para o jogador de ataque, tá certo? Deslocamentos, então ele se movimenta bastante. Geralmente ele percorre da área de defesa até a área de ataque, volta, vai indo dessa maneira, tá bom? Vamos lá, prosseguir. Condução, que é o controlar a bola em deslocamento. Remate e marcação. Tentar, tá certo? Interceptar bolas e tentar tomar a bola dos adversários. Então, dá para dizer de cara que o ala, ele é o mais equilibrado das funções do futsal. Ele tem que ser bom tanto na parte ofensiva quanto na parte defensiva. Requer dessas duas partes a função de ala. Características táticas. Desenrolar jogadas. Então, basicamente, ele é responsável por criar jogadas, tá certo? Coberturas, atacar e defender. Cobertura, vocês estão lembrados, né? É a parte de acompanhar os jogadores do outro time quando eles estiverem com a bola sobre o domínio deles, sobre a posse deles. Atacar e defender. Ter uma boa finalização, conseguir chutes fortes, chutes direcionados à meta. Ter criatividade, tá certo? Para fazer jogadas, dribles e visão de jogo, tá bom? Saber os espaços vazios, por onde correr, onde mandar a bola para o companheiro de equipe, como mandar aquela bola. Características psicológicas, que é interessante uma ala ter coragem, combatividade, tá certo? Disputar a bola com o outro time, tentar ganhar aquela disputa, controle emocional, agressividade. Essa agressividade não é o que vocês estão pensando não, hein? Essa agressividade aqui, ó, diz respeito a realizar movimentos de maneira brusca, de maneira agressiva, disparar em uma corrida, do nada realizar um chute de maneira voraz. Então a agressividade é em relação a isso, a maneira como os movimentos são realizados, tá bom? Nada de briga, nada de violência, ok? Determinação e iniciativa, tá bom? Não está esperando por ninguém. A partir dele, toda essa criação de jogadas, todo esse trabalho. Vamos lá. Finalizando, tá certo? A última função que a gente vai estar vendo na aula de hoje, de posições e funções no futsal, pivô. Conhecido também como jogador de ataque. Então, as características físicas esperadas assim, interessantes para a pessoa atuar nessa posição são os seguintes, tá certo? Agilidade, força, equilíbrio, impulsão e velocidade de reação. Já falei de todas essas habilidades em relação a outros jogadores, que alguns deles também é interessante que tenham, mas percebam que todas elas são voltadas para a tentativa de realizar gol ou de ganhar uma disputa de bola próxima à meta do adversário para finalizar a jogada, para conseguir a tentativa de gol. Então, essas são as habilidades físicas, o que ajudaria ele a conseguir fazer com sucesso. Características técnicas, tá certo? Controle de bola, drible, finalização, passe, recepção, finta, deslocamento lateral e antecipação. Eu creio que a maioria vocês conhecem, mas eu vou estar trabalhando com vocês, explicando um pouquinho, porque pode ser que tenha alguém aí que não conhece tanto esses termos, tá bom? Então vamos lá. Controle de bola é você conseguir controlar bem a bola com os seus pés, conduzir ela para onde você quer, da maneira que você quer, com velocidade, devagar, protegendo para outra pessoa não conseguir tomar ela de você. Drible, tá certo? Que é a questão de impedir que tome a bola de você realizando um movimento. Finalização, questão de chutar a bola em direção à meta, tentar fazer gol, isso é a finalização. Passe é o toque de bola para outros companheiros. Recepção
receber bem a bola, com domínio da bola, quando um amigo tenta fazer o passe para você. Finta é um drible, só que é um drible mais ofensivo, onde você busca ultrapassar adversários, passar por obstáculos, tá certo? Para concluir aquele objetivo, que é a finalização, fazer o gol. Deslocamento lateral, o próprio nome já está dizendo, tá certo? Tem um deslocamento de uma lateral para outra sem dificuldade. E antecipação, tentar, tá certo? Ter um certo tipo de vantagem, se posicionar melhor do que os jogadores de defesa. Então, gente, isso aqui é o que eu trouxe para vocês hoje em relação às funções, às posições diferentes que os jogadores assumem quando estão jogando futsal. Mas aí que a gente aprendeu tudo isso, vocês têm a oportunidade de estar registrando no caderno de vocês tudo isso, tá certo? Para questões de habilidades, avaliativas, ou até mesmo de estar dando uma revisada depois. Mas, diante de tudo isso, o que vocês acham mais importante? Voltando àquela pergunta anterior, aquela polêmica que a gente viu no comecinho. Vocês acham mais interessante a questão de se especializar em uma posição só, ou você ter vários tipos de habilidades onde você possa estar jogando em qualquer tipo de posição? Então, reflete um pouquinho sobre isso e depois você comenta sobre o que é mais esperado no futsal hoje em dia. Ter vários tipos de habilidades, onde você consiga jogar bem diferentes funções, você ser o melhor, ter as melhores qualidades só para uma função e ser o melhor só naquela função. Então, responde aí que eu estou de olho, tá certo? Vem comigo agora que a gente vai começar os exercícios físicos. Põe teu sapato, afaste do sofá e vamos lá. Já estão prontos? Já colocaram seus sapatos? Já colocaram a roupa da física? Vamos realizar alguns exercícios? Vamos deixar de lado essa preguiça? Vamos lá? Bora! Gente, vamos iniciar a aula hoje, tá certo? Com alguns exercícios onde vocês vão poder estar utilizando coisas da casa de vocês aí que tem facilmente, tá bom? Cadeira, uma mesa, tá certo? Mas sempre com alguns cuidados, tá bom? Que eu vou tentar estar pontuando para vocês. O primeiro exercício que a gente vai fazer é um exercício chamado escalador. Esse exercício aí que a gente vai estar fazendo, a gente vai precisar de um apoio. Vou estar utilizando aqui a mesa. Se caso na casa de vocês você tem uma mesa mais ou menos nessa altura aqui, ó, o cabo está dentro da cintura, tá ótimo. Se não tiver mesa, o que você pode utilizar? Pode utilizar um murinho baixo, tá certo? Pode estar utilizando, se for o caso, até uma cadeira, mas ela é encostada em uma parede, porque não pode, correr, tem que estar fixo, firme. Você conseguindo esse tipo de acessório, tamanho na sua casa, pode ser até o braço de um sofá que está encostado, que ele não vai correr, também serve. Encontrando isso aí na sua casa, nesse espaço, você vai apoiar os dois braços, tá bom? Vai jogar os pés lá atrás e vai tentar deixar o corpo, como se fosse uma ladeira, ladeirado. E aí você vai fazer o quê? Vai puxar um dos pés, o joelho, em direção ao cotovelo, o joelho vai lá para cima, fica no ar o pé. E quando esse pé voltar lá para trás, o outro pé vem. Então é o exercício da escalada, tá bom? Vamos lá, acompanha. Isso aí, vamos lá. O ideal é que você mantenha realizando esse exercício, tá bom? Durante 15 a 20 segundos, tá certo? Então, enquanto um pé está no ar, o outro vem. Quando o outro pé está lá atrás, o outro já está no ar. E aí, continua o exercício. Exercício muito bom, tá certo? Quando terminar, você talvez fique um pouco ofegante, normal. Terminou, para de vez não. Fica como se estivesse fazendo uma caminhada, tá bom? Sem sair do lugar. Dá 4 chutinhos para um lado, 4 chutinhos para o outro. Balança um pouquinho os braços. Já vamos para outro exercício, tá certo? Próximo exercício a gente vai fazer, pode ser realizado em degrau. Quem tem escada na sua casa, tá bom? Quem não tem, vai fazer feito professor. Vai pegar uma cadeirinha, lembrando, para não estar levando carona aí da mãe, do pai. Se for uma cadeirinha bonitinha, organizada, tira o sapato, tira a meia, vê se o pé tá limpo, tá bom? Se for uma cadeirinha que não tem problema de pisar nela, então fica mais tranquilo, tá bom? Como é o exercício?
Vai colocar um pé sobre a cadeira. Vê se a cadeira está firme, tá bom? Vê se a cadeira aguenta você. Testou primeiro? Ok. Agora a gente vai realizar o exercício, tá bom? Colocou o pé firme. Agora a gente vai erguer o corpo da gente, levantar o nosso corpo lá para cima, apenas com a força de uma única perna. Vai estar trabalhando os músculos da nossa coxa, tá bom? Tanto os músculos da parte da frente, os quadríceps, como a parte de trás, os músculos posteriores, tá certo? Vamos lá. A gente vai realizar o movimento 10 vezes com a perna e 10 vezes com a outra, tá certo? Então, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos lá. 8, 9, 10. Beleza. Terminou. Para não ficar com uma coxa mais grossa do que a outra, mais definida do que a outra, o outro lado. Faz a mesma coisa, tá bom? Qual é o erro aqui que o professor vai fazer? Vou fazer errado, só para vocês verem, tá bom? É errado, não é para fazer assim não. Apoiei agora a perna. Quando eu vou subir agora para a outra, ó, minha cadeira, ela está sem encostar, está sem apoio. Ela corre. Eu posso acabar caindo. Então é interessante, tá bom? Vocês apoiem essa cadeira próximo a uma parede, em algum lugar que ela não tenha risco dela correr e você cair. Então vamos lá, mais 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza! A coxa tá pegando fogo, né? Tá coçando, né? Tá ficando bom. Vamos lá. Próximo exercício que a gente vai fazer, tá bom? A gente vai agora para os exercícios onde trabalha os músculos abdominais. Agora a gente vai para o chão, tá legal? Vamos lá, comigo. Todos no chão? Ainda não, hein? Deixa eu te falar. Vai pegar um objeto pequeno. Eu aqui peguei essa colinha, tá certo? E aí, com esse objeto pequeno, vocês vão fazer o seguinte. Vai colocar ele no meio das suas pernas, ok? E aí você vai deitar. Para questão de conforto, vai colocar as duas mãos, tá certo? Embaixo aqui do glúteo, para ficar mais confortável. Não pode ficar com o pescoço para cima, senão vai ter dor no pescoço, tá certo? Encosta a cabeça no chão. Vai levantar os dois pés e juntar. Imagina que é um imã, um colado no outro. Você vai fazer o seguinte, vai ter que bater com a sola do pé de um lado da bola no chão, sem encostar nela. Depois do outro lado, tá bom? Dessa maneira. 1, 2, 3, entenderam? Vamos lá. Cada um pega um objetozinho, pode ser qualquer coisa pequenininha, só coisa que não pode quebrar, tá bom? Pega coisa cara não. Vamos lá. Acompanhe o professor. 1, 2, 3, levanta esses pés, hein? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Percebam a cabeça do professor encostada no chão. Vamos lá. Finalizou, acabou os 10. Isso. Não se levanta. Pontinha dos dedos, ó, massageia bem o abdômen, ó. Imagina que é uma geleia, uma gelatina. E começa com a pontinha dos dedos, ó, teclando, como se fosse teclado de um computador. Para aliviar um pouquinho a tensão do abdômen. E aí vocês vão repetir mais uma vez, tá bom? Coloca as mãos embaixo de novo. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Beleza! Vocês acham que acabou? Não. Vou fazer um desafio agora, tá bom? Vou mostrar um exercício para vocês e vocês vão tentar realizar esse exercício, tá bom? A partir de 1 minuto. Tentar fazer pelo menos 1 minuto. Quem conseguir mais vai continuar, tá certo? Exercício ainda para abdômen,
Só que dessa vez esse é um exercício isométrico, onde não tem movimento, tá bom? É parado, mas o corpo trabalhando forte. Vem comigo, tá bom? Vamos lá? Vou mostrar pra vocês, tá certo? Primeiro, vai utilizar, ó, essa parte aqui do braço, tá certo? Vai colocar aqui na frente do chão e a outra aqui, ó, lateralmente, na distância dos ombros, tá certo? Um punho na altura do ombro, o outro também. Vai esticar uma perna lá atrás, estica a outra e vai tentar permanecer, ó, nessa posição aí por 1 minuto, tá bom? Quem conseguir mais de 1 minuto, ótimo. Quem não conseguir, descansa um pouquinho e tenta completar o tempo, beleza? A gente vai chamar esse exercício de ponte, ok? Vamos lá. Só não vou indicar esse exercício se alguém aí tiver pressão alta e tiver em período de crise, tá bom? Mas o restante está liberado para fazer. Vamos lá. Aguenta, sustenta. 1 minuto. Quem estiver achando muito fácil, molezinha, pode fazer adaptações assim, ó, puxando o joelho para cá e devolve. 1, 2, 3, 4. Essa é uma forma avançada, tá bom? Terminou? Ajoelha. Devagarzinho. Volta, respira. Já se prepara para o próximo, tá bom? Vamos lá, em pé agora. Gente, o próximo exercício agora, tá bom? É para alongar os músculos da parte da frente da nossa coxa, tá bom? Conhecido também como quadríceps femoral. Então, além disso, a gente vai estar trabalhando uma habilidade física que é o equilíbrio. O equilíbrio estático trata-se, tá certo, dele parado, sem movimento. Então me acompanha, tá bom? Coloca um pé aqui e o outro pé você coloca atrás. Os braços vão ficar livres e você pode ajudar a se equilibrar. Pode movimentar como achar melhor, tá bom? O pé que está lá atrás, você vai pegar na ponta do pé e puxar essa ponta do pé como se quisesse encostar no glúteo ou nas suas costas. Puxa o máximo que conseguir. E aí, ó, se equilibra e ao mesmo tempo está esticando, alongando, ó, todos os músculos daqui da frente da sua coxa. Vamos lá, capricha. Aguenta aí 20 segundinhos, tá bom? 20 com a perna, depois realiza mais 20 com a outra perna, tá certo? Vamos lá, capricha. Você ainda pode utilizar, depois que você dominar bem o equilíbrio, não ficar pulando, não ficar caindo, melhorar sua postura, tentar deixar a coluna reta, tá certo? E aí, ó, além de equilíbrio, além de alongamento muscular, você está trabalhando também a parte postural, tá bom? Terminou 20 de um lado, muda o lado, faz a mesma coisa do outro, certo? Vamos lá, não para. 20 segundos. Continua. Tá acabando. Vamos lá. Boa. Quem conseguiu fazer direitinho aí, ó. Ok. Agora a gente já vai para outro exercício, tá certo? Nesse exercício agora, a gente vai trabalhar um pouquinho de lateralidade. Deslocamento direita, esquerda, esquerda, direita, tá bom? Associando com outro exercício que também trabalha nossas coxas, tá certo? E trabalho de impulsão. Impulsão é aquela explosão para fazer o movimento de maneira rápida, tá bom? Então me acompanha aí. Pronto. Para esse exercício eu trouxe 2 fones, mas não é necessário vocês terem aí na casa de vocês. Pode usar sandália, sapato, o que tiver por perto, tá bom? Só, como sempre, coisas sem ser de valor, coisas que realmente é tranquilo de usar. Você vai posicionar uma um pouquinho distante da outra, tá bom? E aí você vai realizar deslocamento de um lado para o outro, lateral, tá certo? E com um exercício de agachamento com salto. Tenta me acompanhar, tá bom? E lembra, quando a gente for realizar o salto,
Quando a gente cair, não é para cair assim, travando. É para cair, ó, deixando o peso do corpo afundar. Isso. Desse jeito a gente não força nossos joelhos, tá certo? Os ligamentos, e ninguém vai ter dificuldade ou problema nenhum. Bom? Tenta acompanhar direitinho, professor. Vou fazer primeiro só para vocês verem. Pés afastados. E aí eu vou juntar o pé quando esse pé vem para cá o outro lado. Então o deslocamento é assim. Entendeu? Quando chegar em um cone, eu vou realizar um agachamento e um salto. Quando eu chegar no outro, um agachamento e um salto. Beleza? Vamos lá, acompanha o professor. Contagem de 10, tá bom? Quero 10 agachamentos. Vamos comigo. Fica na frente do cone. Afasta as pernas. Prepara. Vai! Agachou, salta. Vem. Agachou, salta. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Beleza. Coração já deve dar aquela acordada, né? Tudo em ordem. Dá 4 chutinhos para um lado para soltar. 4 chutinhos com o outro. Folgando, aliviando a musculatura desse jeito, ó. E a gente finaliza por aqui, tá bom? Próxima aula fazemos mais exercícios. Próxima aula a gente trabalha um pouquinho melhor nosso corpo, tá bom? Se alguém tiver alguma dúvida, quiser deixar algum comentário, alguma sugestão, põe aí nos comentários, tá certo? Espero que todos fiquem bem. Tchau, tchau!